Nos últimos 5 anos eu criei 4 negócios diferentes de pelo menos 10 milhões de reais de faturamento. E nesse vídeo aqui eu vou explicar meu processo para fazer exatamente isso, desde ter uma ideia até validar ela, até tornar ela um negócio que eu tenha 100% de certeza que vai dar certo. Eu vou explicar quais foram esses 4 negócios, incluindo, de repente, também alguns que não deram certo, que não estão aqui. Quais são os 5 M's, ou seja, os 5 critérios que você precisa pensar para ter um negócio perfeito de acordo com a sua personalidade e o seu momento de vida. Então, eu vou te mostrar depois as 7 principais lições que eu aprendi em toda essa jornada, em todo esse processo. Então, não importa se você quer abrir o seu negócio, se você já tem um negócio e quer deixar ele melhor, ou até se você tem um negócio gigante e quer, de repente, aprender uma ou outra coisa interessante que você ainda não estava pensando, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, meu nome é Max Peters, eu sou empreendedor serial e hoje eu sou CEO da Adapta.org, que é uma das empresas de inteligência artificial que mais cresce não só no Brasil, mas em toda a América Latina, tá? Mas antes de eu ter a Adapta, eu tive vários outros negócios, vários deles que deram errado, os que não estão aqui e vários que finalmente deram certo, que estão aqui nessa lousa. E alguns que de repente você já conhece, que você já é cliente também. Eu vou te mostrar quais são os seus negócios, qual é o modelo de negócio deles, quanto tempo eles demoraram para fazer os primeiros 10 milhões de reais de faturamento. Mas antes disso aqui, eu queria compartilhar uma estatística interessante com você, tá? De acordo com o Econodata, existem 23 milhões de empresas no Brasil e dessas empresas, 250 mil passam de 10 milhões de faturamento anual. Ou seja, a chance de você ter uma empresa de 10 milhões de reais de faturamento completamente aleatório seria de 1,09%, ou seja, do nada você criar uma empresa e ela ser entre essas 250 mil. De criar duas dessas empresas, a chance seria de 1,09 vezes 1,09, ou seja, 0,011%. E a chance de ter 3 dessas empresas seria 0,0001%. E de você ter 4 delas, nem sei, mas eu acho que seria mais fácil você ganhar na Mega Sena mais de uma vez. E eu só tô falando isso para ilustrar que empreender, ter resultados interessantes empreendendo, não é sorte. Claro que sorte é um fator, mas eu sempre falo que sorte é um multiplicador da sua habilidade, da sua competência. Você pode estar no momento certo, no lugar certo, assim como você pode estar no momento errado, no lugar errado. Mas a sorte só vai ser um multiplicador da sua habilidade do que você está fazendo, beleza? E eu acho que a primeira empresa que eu criei serve um pouco para falar sobre isso. Bom, a minha primeira empresa foi a Copy Experts, né? O que foi a Copy Experts? A Copy Experts foi a primeira agência no Brasil, ou seja, eu vou colocar um modelo como serviço. Primeira agência no Brasil especializada em copywriting. A gente foi a primeira a ter esse posicionamento, né? Porque quando a gente começou em 2018, copywriting, a arte de escrever para vender, a arte de escrever anúncios, de escrever páginas de venda, escrever vídeos, era pouco conhecida aqui no Brasil. Ninguém falava abertamente sobre isso. Hoje em dia já é muito mais difundido, né? Mas esse era uma empresa de serviço, então a gente prestava serviços de copywriting para outras empresas e depois a gente acabou virando uma produtora de cursos online. Então a gente fazia parcerias com pessoas, com especialistas que tinham diferentes especialidades, por exemplo, parceria com alguém que ensinava as pessoas a fazerem doces, parceria com quem ensinava as pessoas a criarem chatbots no WhatsApp. Enfim, a gente foi criando vários cursos online com pessoas diferentes e vendendo esses cursos. Então a gente virou uma produtora de cursos online depois, mas a gente começou como serviço. Para a gente chegar nos primeiros 10 milhões de faturamento, demorou mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos para a gente chegar nessa marca. E quando eu falo modelo de negócio, o que é modelo de negócio? Modelo de negócio é como você faz dinheiro. É simplesmente isso. É como você faz dinheiro. Como que sua empresa faz dinheiro. Você já vai ver os outros 5 M's que eu separei, os critérios que eu penso quando eu penso num negócio. A segunda empresa minha que finalmente deu certo também foi a PetV, né? Que talvez se você tem cachorro você conheça, que é uma empresa de suplementos e vitaminas para cachorro. Então, qual que é o modelo de negócio aqui? O modelo de negócio é um e-commerce. A gente vende também para varejo físico, para as grandes, né? Como Pets, por exemplo, mas o principal é um e-commerce. A gente cria os produtos e vende diretamente para o consumidor final. E essa empresa demorou mais ou menos uns 9 meses para chegar em 10 milhões de reais de faturamento. E óbvio, diferentemente dessa empresa aqui, da Copy Experts, que era um serviço, a PetV precisou de capital inicial para começar. E esse é um ponto importante também, porque dependendo da sua fase, seu momento de vida, vale muito mais a pena você começar com um serviço que você não precisa de dinheiro para começar. Você pode começar literalmente do zero, você tem só uma habilidade e oferece um serviço, por exemplo, copy, por exemplo, edição de vídeo, criar um chatbot, criar uma página de vendas, criar um vídeo, qualquer coisa, né? Qualquer serviço que você ofereça, ou se você é um personal trainer também, você oferece seu serviço de personal. Serviços é sempre o jeito melhor de você começar um negócio, né? A PetV já não, você tem um investimento para começar. A terceira empresa então que a gente criou foi a
Transfer English, que também, se você quer aprender inglês, talvez você conheça, que é uma empresa de cursos online. Então aqui é uma empresa de cursos. A gente oferece cursos online de inglês para você aprender inglês muito mais rápido. Tem uma metodologia muito interessante baseada em transferência linguística. E essa empresa aqui demorou mais ou menos 6 meses, 6, 7 meses para chegar em 10 milhões de reais de faturamento. Você pode ver que foi cada vez ficando mais rápido. E por fim, tenho a Adapta, que é uma empresa de SaaS, né? Ou seja, Software as a Service, que a gente tem o Adapta GPT, que basicamente é um chat GPT que só roda no GPT-4, que é a versão mais inteligente do chat GPT, e tem funções especiais que só a gente tem. Inclusive, até eu sempre gosto de falar, por exemplo, a função de Custom Instructions, que é a função de contextos nossa, a gente colocou antes até do que o chat GPT, e a gente tem, você pode colocar muito mais contexto lá no Adapta GPT do que no chat GPT, que só pode ter um. Enfim, a gente tem o SaaS e a gente tem também cursos, né? Então a gente tem os dois, o modelo híbrido, a gente tem as duas coisas aqui na Adapta. E na Adapta, a gente demorou, aqui eu tô falando desde o lançamento, né? Não desde a concepção. Então, por exemplo, a própria PetTV, como o Transfer English, como a Adapta, aqui eu tô falando do lançamento, quanto demorou, tá? Então não tô colocando aqui o tempo de criar o produto nem nada, que daí daria mais tempo, é óbvio. Então, mas o tempo aqui da Adapta, 5 meses para chegar nesse valor. Então foi cada vez ficando mais rápido. E por quê? Porque justamente empreender é uma habilidade, né? É um conjunto de várias e várias habilidades. E por isso que quando eu penso numa empresa, eu gosto de pensar em 5 coisas que eu separei aqui para você pensar, de repente, sobre sua própria empresa, não importa se você quer abrir uma empresa nova ou pensando sobre sua própria, como se de repente pode melhorar ela, pensando em 5 critérios. Eu vou mostrar eles aqui para você agora. Bom, então aqui eu separei o 1, 2, 3, 4, 5, meus 5 M's ou 5 critérios que você pode pensar quando você estiver pensando em criar um negócio ou de repente até em melhorar um negócio que você já tem hoje, tá? A primeira coisa que eu gosto de pensar é o que eu já falei aqui, modelo. O que é o modelo? Modelo é como que você faz dinheiro. E bom, se você pensar, tem vários modelos diferentes. Eu já mostrei para você, por exemplo, que a gente já teve empresas de vários modelos diferentes. Serviço, então, serviço, por exemplo, é um modelo. Outro modelo, cursos online, né, infoprodutos. Outro modelo que eu gosto de falar, corretagem, né? Você vender alguma coisa, por exemplo, no mercado digital, isso são os afiliados, que, por exemplo, vendem um produto de outra pessoa. No mercado mais convencional, isso poderia ser corretores, corretor de seguro, corretor de imóveis. Então, você vender alguma coisa, né, a corretagem. Um outro tipo de modelo que você tem, e-commerce, também, a gente já teve e-commerce. Um outro, que você vende um produto físico pela internet. Um outro tipo de modelo que você tem, SaaS, que nem eu falei, que é você ter um software online que nem a Adapta tem. E um outro modelo que você tem é mídia, como, por exemplo, se você é um influenciador, você é o quê? Uma empresa de mídia. Você vende espaço publicitário. Ou se você... O próprio Instagram, né? O Instagram é uma empresa de mídia. Então, beleza. Esses são 6 modelos convencionais aqui de negócio. E agora, o que importa quando você está pensando em modelo? Eu gosto de pensar em capital. Ou seja, qual que é o capital inicial que você precisa para começar naquele tipo de modelo de negócio? Que nem eu mostrei. Quando a gente começou com agência. E eu sempre falo que a agência é o melhor jeito de começar. Por quê? Porque justamente você precisa de nenhum capital, basicamente. Você pode começar um serviço, uma consultoria, sem nenhum capital, só com o que você, de fato, sabe fazer, tá? Então, capital inicial é um índice importante para você pensar no modelo de negócio. Outra coisa importante para você pensar é na sua confiança, né? O C de confiança. Ou você pode também pensar em capacidade de execução. Então, por exemplo, eu nunca tive um restaurante. Então, qual que é a minha chance de ter um restaurante? Muito baixa. Porque qual que é a minha confiança na capacidade de executar aquele tipo de modelo de negócio? É baixa, porque eu nunca tive, eu não sei fazer isso. Então, minha capacidade, né, de execução ou confiança, você pode falar como você quiser aqui, mas isso é outra coisa que eu gosto de pensar quando você estiver pensando no modelo de negócio. Outra coisa que eu gosto de pensar muito é o ticket médio e também a margem, ou seja, quanto você ganha por cliente. Por exemplo, tem um modelo mental que eu gosto muito, que vai aparecer agora aqui para você, que é o de você tá indo atrás de formiga ou de uma baleia, né? O que isso quer dizer? Tá, digamos que você quer ganhar 100 mil reais por mês de faturamento. Como que você chega nisso? Você quer pegar uma baleia que vai te dar já 100 mil reais por mês, ou seja, você vai vender para uma empresa já que vai te pagar 100 mil reais por mês. Você quer vender para 10 empresas que vão te pagar 10 mil reais por mês. Você quer vender para 100 empresas que vão te pagar 1.000 reais por mês, ou para 100 pessoas que vão te pagar 1.000 reais por mês. Ou você quer vender para 10 mil pessoas que vão te pagar 10 reais por mês. De quem que você quer ir atrás? O que você tem mais facilidade de fazer? Por exemplo, a gente sempre teve facilidade com marketing, de vender coisas para muitas pessoas de uma única vez. Eu nunca tive facilidade com vendas B2B, por exemplo, que é para vender para empresas que de fato vão gastar muito de uma única vez. Então a gente sempre preferiu esse marketing mais massivo, pra gente foi mais natural. Mas o que é mais natural para você de repente? Como que você vai chegar naquela sua meta? Então pensa, você tá indo atrás de formiga ou de baleias? A outra coisa que você pode pensar que é bem interessante é TR, ou seja, tempo para retorno. Quanto tempo você precisa para receber aquele dinheiro de volta que você vai investir? Por exemplo, pensando em todos esses modelos, se você está começando um negócio pela primeira vez, não tem melhor negócio do que um serviço.
você criar um serviço para as pessoas. Isso pode ser qualquer coisa, mas é sempre bom você pensar no segundo M aqui, que é o M do quê? De mercado. Mercado basicamente é para quem que você está vendendo e o que você está vendendo. E isso é extremamente importante, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de serviço. Digamos que você quer fazer um serviço. Você decide que você quer vender um serviço para alguém. Para quem que você deveria vender? O mercado que vai ditar. A melhor coisa que você pensar em mercado, que eu sempre falo, mercado, 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 é as pessoas já estão comprando alguma coisa parecida com essa que você quer vender? Se sim, ótimo. Se não, talvez você tenha um problema. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, já estão comprando, já tem pessoas comprando o problema que eu quero resolver? Pensa, um produto, um serviço, é uma resolução de um problema. As pessoas já estão resolvendo esse problema, já estão pagando para resolver esse problema? Se sim, ótimo. Se não, melhor você mudar de mercado, melhor você pensar algum mercado que esteja funcionando melhor. E por isso que pensando também em mercado, eu gosto de falar uma outra coisa aqui, que é movimento. Você pode pensar como um M extra dentro de mercado. O que é movimento? O mercado que você está dentro, ele está crescendo, está se mantendo ou tá diminuindo? Isso é muito importante, não negligencia isso. Por exemplo, quando a gente criou a Copy Experts, que foi a primeira agência de copywriting no Brasil, o mercado, ele tava começando, era muito pequeno ainda, era muito difícil vender esse serviço. A gente tinha que ficar convencendo a pessoa de por que ela precisava de copywriting. Obviamente, era muito difícil vender esse serviço, mas a gente foi indo, devagarzinho, devagarzinho, até que uma hora o mercado começou a pegar. O mercado começou a ficar quente, e daí o que aconteceu? A gente até parou de vender serviço, porque já não valia mais a pena pra gente. A gente começou a virar uma produtora de curso online em vez de vender serviço. O mercado mudou completamente. Daí a gente estava recusando serviços, porque daí a gente estava no mercado certo. Aí a gente entrou no mercado fervendo mesmo. A gente tinha muito mais demanda do que conseguia suprir. E isso até hoje, né? Muita gente pergunta se a gente ainda faz serviço e tal. A gente não faz. Se a gente quisesse, eu tenho certeza que a gente conseguiria abrir uma agência que faturaria também 10 milhões de reais para mais. Mas a gente prefere focar em outras coisas. Mas justamente o mercado em crescimento ajuda completamente isso. E as outras coisas para você pensar, por exemplo, a Pet TV também, a gente criou quando o mercado estava crescendo. Mercado de pets, né? Agora, a Adapta também, a gente pegou um mercado em crescimento. É sempre melhor pegar um mercado em crescimento. Até porque fica mais fácil de você conquistar mercado, porque tem poucos players estabelecidos naquele mercado. Então uma coisa que você pode pensar, se você está criando um negócio agora do zero, é justamente isso. Que mercado, de repente, eu posso entrar que está em crescimento? O que está bombando agora? Então, é sempre bom você ficar ligado no que você percebeu que as pessoas estão começando a consumir mais. O que você está percebendo de tendências para o futuro? Você pegar um mercado ali no começo de ascensão é a melhor coisa possível. E é por isso que eu te recomendo também assistir o vídeo aqui que eu coloquei de baixo, o link que a gente fez com o Danilo Gentili, onde ele explica o processo dele para aprender sobre AI também e o que você pode aprender nisso também, para justamente não ficar para trás nessa evolução das inteligências artificiais que está acontecendo aqui agora, beleza? Mas continuando. Primeiro M, então, modelo. Segundo M, mercado. O terceiro M é o que eu chamo de mecanismo. O que é um mecanismo? O mecanismo é basicamente como que você se diferencia, como que você oferece alguma coisa diferente do que já tem no mercado. Porque, que nem eu falei, beleza, uma coisa importante é entrar no mercado que você sabe que as pessoas compram. Mas outra coisa importante é, beleza, agora que você entrou nesse mercado, como que você faz alguma coisa diferente? E perceba que eu falei diferente, eu não falei necessariamente melhor. Mais importante é você ter uma coisa diferente. E qual que é o jeito mais fácil de ser diferente? É sendo específico, né? Ser específico. E qual é o jeito mais fácil de ser específico? Você focar numa única pessoa ou numa única função. Por exemplo, digamos então que a gente está falando de serviço. E dentro do serviço você quer fazer uma agência de marketing digital, por exemplo. Como que você pode ser específico? Bom, você pode ser específico em quem você está buscando, né? Então, quem que você está buscando e qual serviço você faz. Então, por exemplo, em vez de você ser uma agência de marketing digital, você poderia ser, por exemplo, uma agência de YouTube para dermatologistas. Então, você vai, de repente, no consultório das pessoas, você cria as histórias de antes e depois, você fica especialista em YouTube para agência de dermatologista, porque você sabe que a agência de dermatologista ganha muito dinheiro, você sabe que o YouTube tá um canal que está crescendo muito, que 90% dos brasileiros usam e que por isso é muito bom, e você fica específico nessa coisa. O que acontece quando você fica específico numa coisa? Fica muito mais fácil de vender. 2, fica muito mais fácil você ficar bom, porque você tá escolhendo um único escopo para ir atrás. Nesse caso, por exemplo, ficar bom em marketing digital é uma coisa que pode ser eterna. Ficar bom em fazer vídeos de YouTube para dermatologistas de São Paulo, por exemplo, já é muito diferente. Você consegue ficar bom nisso muito mais rápido, porque o escopo é muito menor. Você consegue saber muito melhor o que você precisa estudar. E aqui eu dei um exemplo, mas você pode pensar em inúmeras coisas disso, né? Em quem que você vai ir atrás e qual serviço específico que você vai fazer. Isso funciona muito. E aqui eu tô falando de serviço, mas de novo, para qualquer que seja o seu negócio, se você pensar nisso, como você pode ser diferente, seja mais específico. E óbvio,
quando você está sendo específico, o que você precisa pensar? No ticket médio, né? Em quem que você pode ir atrás que de fato tenha que te dê um ticket médio bom, possa fazer você chegar na sua meta mensal, anual de faturamento. Você tem que pensar em tudo isso. Faz sentido? Se já tá fazendo sentido, então já lembre de dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque eu só vou continuar fazendo vídeos como esse se de fato eu ver que você se interessa, que as pessoas se interessam por ele. Então dá um like e se inscreve no canal. Continuando, o próximo M que eu coloco aqui é o que eu chamo de M de meio. O que é o meio? O meio é justamente que canal que você vai usar para chegar nos seus clientes. Como que você vai fazer eles te conhecerem. E claro, o canal que você vai atrás depende totalmente de quem você está indo atrás e do que você faz. Por exemplo, a gente sempre gostou dos canais da Meta mesmo, né? Do Facebook, canais pagos, porque a gente sempre foi bom nisso, foi o canal que a gente se especializou. Tem gente que se especializa em outbound, em ir atrás de empresas naturalmente, tem outra gente que se especializa em Instagram organicamente, tem outras pessoas que se especializam no YouTube, tem vários e vários canais que você pode usar para chegar no seu cliente, mas o mais importante é, uma vez que você sabe exatamente quem é seu cliente, fica muito mais fácil de você chegar nele. Porque você sabe quem ele é, você sabe o que ele frequenta, você sabe que podcast ele assiste, que vídeo ele vê, você sabe de tudo isso. Então a primeira coisa mais importante é o quem. Depois que você sabe o quem, você sabe o meio, como que você vai chegar nele. E também, se você estiver começando um negócio, é óbvio que a principal coisa que você tem que pensar é, beleza, uma pessoa, um canal e uma oferta. Então, quem que é seu cliente? Como você vai chegar nele? Um único canal que você vai testar bastante e qual que vai ser a sua oferta para ele. E depois, uma coisa que eu percebi que eu negligenciei talvez nos meus primeiros negócios e fui aprendendo depois, mas também que é um M muito importante, é o que eu chamo de motivação. O que isso significa? Significa que se você fizer um negócio que você de fato gosta muito, você gosta do tipo de cliente que você atende, você gosta do tipo de trabalho que você faz, você gosta do tipo de produto que você está criando, naturalmente você vai ser muito melhor naquilo e naturalmente você vai ter muito mais energia, motivação para estar todo dia trabalhando bastante naquilo. Então não crie um negócio que você não vai ter vontade de fazer todos os dias, né? E o jeito mais fácil de fazer isso, qual que é? Solucionando o seu próprio problema, né? Então, como que você pode criar um negócio que soluciona um próprio problema seu? Ou alguma coisa que você quer aprender? É normalmente o melhor jeito. A própria Adapta, por exemplo, veio da gente solucionar nosso próprio problema. Era como que a gente pode usar inteligências artificiais melhor os nossos próprios negócios. Funcionou. Será que outras pessoas querem saber isso também? Opa, elas querem, né? E aí a gente cria Adapta. E aí também da minha própria vontade de, como que a gente, como humanos mesmo, se torna mais inteligente? Que é algo que eu estudo já há 5 anos. Como que a gente faz isso, né? Então minha curiosidade trouxe, querendo ou não, toda essa motivação para um negócio que daí fica muito mais fácil tocar, fica muito mais fácil crescer, porque você tá indo atrás de resolver os seus próprios problemas. Faz sentido? Então agora a gente pode ir para 7 principais lições que eu aprendi ao longo de todo esse caminho. Então aqui eu separei 8 aprendizados bem rápidos que eu aprendi nessa jornada aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, provavelmente vão também fazer bem para você. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que você não pode pensar na economia como uma pizza. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas, naturalmente, tem essa visão de que quando você está vendendo alguma coisa, recebendo dinheiro, você está pegando o dinheiro da pessoa. É como se você estivesse pegando um pedaço de pizza para ela e agora você tem um pedaço de pizza e ela não tem. Mas essa visão é completamente idiota. Mas é a visão que eu tinha também. E é uma visão que, mesmo que você não conscientemente tenha isso claro na sua cabeça, muitas vezes isso está no fundo da sua cabeça e isso te atrapalha de querer buscar abundância, de querer buscar dinheiro, de querer vender bastante, porque você acha que quando você está vendendo alguma coisa, você está tirando alguma coisa da pessoa em vez de estar entregando alguma coisa, que é o que realmente acontece. Quando você vende alguma coisa, na verdade você está entregando valor para a pessoa. O dinheiro é só um mecanismo de troca. A economia mundial não é uma pizza. Quando você vende alguma coisa, você não está tirando uma pizza de alguém, você não está tirando um pedaço de pizza da pessoa, não, você está fazendo uma troca. E a pizza aumenta todo ano, né? O dinheiro no mundo em circulação aumenta todo ano. É que nem, por exemplo, se você observar uma vila de pescadores. Se um pescador começa a pescar mais peixes do que um outro pescador, ele não está tirando o peixe do outro, ele só ficou mais produtivo. E é o que acontece na economia mundial. O dinheiro sempre aumenta nela, né? Então você tem que mudar essa mentalidade, você tem que entender que quando você está vendendo alguma coisa, você está entregando valor para a pessoa e não tirando alguma coisa dela. Pode parecer bobo, mas essa pequena mudança de cabeça fez muita diferença na minha vida, por exemplo. Cara, quando você vende alguma coisa, é ótimo, você está entregando valor para alguma pessoa. E na Adapta, por exemplo, dá pra gente perceber muito bem. Você pode entrar, por exemplo, no nosso Instagram, você vai ver vários comentários de alunos e assinantes satisfeitos com a gente. E é exatamente isso que você faz quando você vende alguma coisa de valor. Você está entregando valor para a pessoa, você não está tirando o valor dela. Beleza? Então,
mude o seu pensamento se você pensa assim. A segunda coisa que eu gostaria de falar, estude e aplique, né? Porque é normal, muito empreendedor gosta de ler bastante, mas eu lembro até hoje, tinha um caso de um copywriter que veio trabalhar com a gente, que ele sabia mais sobre livros de copy, por exemplo, do que eu, muito mais. Ele sabia o nome de todos os autores, o nome de todos os caras lá de fora, mas quando chegava na hora de fato sentar a bunda na cadeira e começar a escrever, ele não conseguia, não era tão boa a copy dele. E por isso que eu falo, você tem que estudar, estuda os principais livros de empreendedorismo, estuda High Output Management, estuda The Great CEO Within, estuda The 4-Hour Workweek, né, o trabalho 4 horas por dia, estuda todos esses livros sim, mas estuda e aplica, estuda e aplica. Na hora que você estiver estudando esses livros, na hora que você estiver estudando esse vídeo, por exemplo, aqui, você aplica, né, fala, beleza, como que eu posso aplicar isso que o Max está falando? Que próxima ação viável eu posso tomar baseado nesse que eu acabei de ver nesse vídeo aqui, por exemplo? Faz sentido? Então, beleza, não só estude e aplique. A terceira coisa que eu gostaria de falar é sobre velocidade. Eu tava aprendendo a jogar tênis, eu tava jogando tênis algumas vezes com meus amigos, ao mesmo tempo que eu tava jogando ping-pong quase todo dia no trabalho, que tinha lá no escritório. E eu percebi que, enquanto no ping-pong eu tava melhorando muito rápido, dia após dia, no tênis eu não tava melhorando. E por quê? E simplesmente porque eu tava batendo muito mais vezes na bola no ping-pong. No ping-pong, num jogo de 30 minutos, você bate na bola, sei lá, 1000 vezes, enquanto no jogo de tênis eu tava batendo o quê? 100 vezes. Então, de fato, no ping-pong eu consegui aprender 10 vezes mais rápido. E é a mesma coisa no mundo dos negócios. O jeito mais fácil de você ficar melhor empreendendo é você ter mais repetições. E como você tem mais repetições, você faz as coisas mais rápido. Você lança um produto mais rápido, antes dele estar pronto mesmo. Você pede mais feedback das pessoas. Você faz as coisas com muito mais intensidade, muito mais velocidade. É assim que você aprende, que nem no ping-pong. Então, qualquer coisa que você está fazendo hoje, se pergunta, como que eu posso fazer muito mais rápido? Como que eu posso lançar muito mais rápido? Como que eu posso entregar muito mais output? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. A quarta coisa que eu gostaria de falar, que são duas, na verdade, mas é sumarizado em aprender a vender te ensina a construir. O que isso significa? Significa que, primeira coisa, você tem que aprender a vender, porque nada acontece até que alguma coisa seja vendida, né? Então, se você não vende, não importa o quão bom é o seu negócio, ninguém vai saber o que é seu negócio, ninguém vai saber o que é seu produto. Então, você tem que aprender a vender. Aprender a vender é o maior seguro de vida que você pode ter. É o maior seguro para nunca precisar depender de ninguém. Então, você tem que aprender a vender. E a coisa mais legal também é que quando você aprende a vender, você aprende também a construir. Porque, por exemplo, quando você vira um bom copywriter, quando você vira um bom marqueteiro, você entende o que as pessoas estão querendo, o que elas querem num produto. E a partir do momento que você entende o que as pessoas querem, adivinha, você também entende que, beleza, eu preciso construir isso. Se é isso que as pessoas querem, eu vou construir isso. E é exatamente o que a gente fez na Adapta, por exemplo. Quando a gente foi criando a Adapta, a gente foi querendo resolver todos os nossos mesmos problemas, nossos próprios problemas, porque a gente entende que se a gente tem aqueles problemas, outras pessoas têm também. Então, por exemplo, a newsletter paga que a gente criou foi justamente porque todo mundo dentro daqui da Adapta tava ficando meio maluco com quantas novidades de inteligência artificial surgiam toda semana, todo mundo querendo hypear alguma coisa diferente. Então a gente falou, não, se a gente tivesse um serviço que só vai mostrar o que realmente importa naquela semana sobre inteligência artificial, se a gente pegasse o que hypeou e colocasse nossa opinião sobre o que realmente importa e o que não importa, e bum, a gente falou e criou. Então, pensa nisso, aprenda a vender para aprender a construir. A quinta coisa que eu gosto de falar é essa aqui, que a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Então isso aqui é uma coisa normal de todo empreendedor. Todo empreendedor acha que o negócio do amigo é muito melhor, que tem muito menos dor de cabeça, que dá para ganhar dinheiro muito mais rápido, que que vai ser muito mais fácil, que vai ter muito menos complicação. E essa é uma verdade normal de qualquer empreendedor. A gente sempre olha para a empresa do lado e acha que é mais fácil. Eu várias vezes, né, já pensei, putz, mas e se eu fosse só freelancer, se tivesse empresa, seria muito mais fácil, eu ia ter que pensar em milhões de coisas. E é normal, você vai acabar pensando nisso se você for empreender. Então, você ter essa noção de que é normal você pensar nisso e que isso vai acontecer é a melhor coisa. E você tem que se lembrar que, normalmente, a grama do vizinho não é mais verde. Tem vezes que realmente ela pode ser mais verde, você pode aprender como que o vizinho tá criando aquela grama, né, o que tem de diferente lá, mas normalmente você não só tá enxergando as partes boas, você não tá enxergando as partes ruins também de outros negócios. E isso vale também sempre quando você vê, você fala, não, a empresa faturou não sei quantos milhões, mas também não sabe quanto dinheiro de fato aquela pessoa ganhou ou não ganhou. Então, pensa nisso sempre, tá? A grama do vizinho é sempre mais verde. A sexta coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, que é uma coisa bem óbvia, mas você não precisa ser bom em tudo, né? Se você tá empreendendo, você não precisa ser bom em tudo. Você precisa contratar pessoas boas para as coisas que você não é boa. Então, por exemplo, um exemplo mais óbvio possível, na PetV, né? A gente não é veterinário, a gente não é veterinário nutrólogo, então, obviamente, a gente não vai criar as fórmulas. Por isso, a gente precisa contratar os melhores veterinários para criar as fórmulas dos produtos pra gente. Agora, isso pode ser verdade para várias coisas também que parecem ser mais fáceis de fazer, mas que às vezes não são. Então, vale a pena sempre se pensar, eu preciso mesmo fazer isso, eu poderia contratar alguém que seria muito melhor para fazer isso aqui que eu gostaria de fazer, beleza? A sétima coisa que eu gostaria de falar, que é uma coisa que eu percebi com os nossos funcionários aqui da Adapta, é que você não necessariamente precisa empreender para ficar rico, principalmente se você é novo. Se eu estivesse voltando para trás, eu provavelmente antes de começar a empreender com 20 anos, eu teria ido trabalhar para alguém que sabe melhor o que tá fazendo para conseguir aprender muito mais rápido. E eu vejo isso com as pessoas que trabalham aqui, que estão muito na minha frente do que eu tava quando eu tinha a mesma idade delas. Então, empreender não é a única maneira, né? Você pode, por
por exemplo, também pegar um emprego numa empresa fora do Brasil, por exemplo, ganhar em dólar e tá aqui tranquilo, sem todas as necessidades de empreender. Então, não é a única opção. É pra você pensar isso também se você for muito jovem. E por fim, mas não menos importante, eu gosto de falar isso aqui. Seja sempre humilde e seja sempre curioso. Porque eu lembro também muito bem de um cliente que a gente teve, por exemplo, na época da Copy Experts, e eles eram uns empreendedores muito mais velhos do que eu e meu irmão. Eles tinham tido um sucesso inicial muito bom, tinham vendido uma empresa 20 anos antes, mas aquele dinheiro já tinha quase acabado e eles não estavam curiosos, achavam que já sabiam de tudo e por isso eles estavam estagnados e perdidos. E a gente conseguia ver a empresa deles meio que se desfazendo e indo embora, enquanto eles não estavam fazendo nada a respeito. Eles não estavam querendo aprender coisas novas, não estavam querendo aprender sobre marketing digital, sobre SaaS, sobre outros negócios. Eles estavam meio que vendo tudo aquilo que eles tinham construído evaporar e sem fazer nada a respeito, achando que eles já sabiam de tudo, uma prepotência que acabou queimando o negócio deles. E disso eu tirei que, cara, não importa o que aconteça, eu preciso continuar humilde e continuar curioso. Eu sempre vou estar querendo aprender as coisas novas. E isso até serve um bom gancho. Se você quer aprender mais sobre inteligência artificial, por exemplo, que é a coisa do momento, você precisa aprender, porque com certeza vai influenciar o seu trabalho de um jeito ou de outro. Fica aqui embaixo já também um convite para você assistir nossa aula com o Danilo Gentili. Eu fui explicando para ele tudo sobre inteligência artificial. Ele ficou muito vidrado na ideia e acabou virando embaixador oficial da Adapta.org. E tem aqui um vídeo embaixo onde ele vai te mostrar o mapa da inteligência artificial, todos os erros normais que as pessoas cometem e como você pode não cometer esses erros. Então, se você não quer também ser deixado para trás pelas inteligências artificiais, clica no link que vai ter aqui na descrição, que vai te levar a esse vídeo do Danilo. Mas resumindo, esses são os 8 principais aprendizados que eu aprendi em toda essa jornada. Então, eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se você quiser mais tópicos como esse aqui sobre negócios, comenta aqui também debaixo do vídeo. E claro, lembre de deixar o seu like e se inscrever, porque eu só vou continuar fazendo vídeos como esse se eu sentir que as pessoas de fato gostam, se eu sentir que eu tô transmitindo algum tipo de valor, beleza? Então, se inscreve aqui e eu te vejo no próximo vídeo.